Acho que é importante a gente destacar também, ontem, a pergunta da Ana Virgínia, a respeito do assunto das denúncias de assédio moral do Márcio Smelling, porque é um assunto que é muito importante de ser falado, era um assunto que não tinha surgido até então ali, e eu acho que o desconforto até que o Adnet mostrou na resposta, a escolha das palavras, a reticência dele em se posicionar, mostrou que era uma pergunta de fato muito importante, um assunto que precisava ser discutido ali. Então, eu achei que foi muito corajoso da parte dela entrar nesse tema. As denúncias de assédio no ambiente de trabalho, a gente até já discutiu isso aqui, são ainda muito difícil, as mulheres não encontram, as mulheres e os homens, né, enfim, mas é que os casos, na grande maioria, são de mulheres, não encontram acolhimento, muitas vezes. Então, eu acho que é importante a gente cobrar esse posicionamento de quem está ali no entorno disso também. Eu fiquei pensando muito ontem, a gente fala bastante sobre, tem aquela frase, né, não basta você ser antirracista, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E eu acho que isso deveria funcionar para todas as coisas, assim, eu acho que não basta você não ser assediador, você também tem que ser anti-assédio, sabe? Não basta você não ser homofóbico, você também tem que ser anti-homofobia. Então, é importante que a gente aprenda que a gente também tem uma responsabilidade no entorno ali, que é importante a gente se posicionar. Então, achei muito corajosa a pergunta dela, achei importante e, enfim, que pena que o Tais ganhou mais destaque ali na colocação dele de Cuba é um país triste, porque esse assunto das denúncias de assédio moral envolvendo ali o núcleo de humor eram bastante importantes. Acho que ainda que o Adnet, de alguma forma, tenha sido envolvido ali por uma questão que depois foi esclarecida que não era bem aquela, né? De que ele teria codenunciado ou servido como testemunha e depois se esclareceu que isso não era fato, eram de programas diferentes até. Então, acho que também é importante até para ele ter a oportunidade de falar não foi bem comigo, não foi bem isso, né? Porque às vezes fica uma ideia ali de quase de coautoria que eu também acho meio preocupante, sabe? Da Não é forma de como é coautoria. colocada e até na própria pergunta, às vezes, uma falta de rigor factual ali que é meio preocupante também por ser um assunto tão sério. Sim, eu vi até as pessoas comentando, tinha algumas pessoas questionando hoje, mas, gente, eu tinha achado que era só assédio moral, também tinha assédio sexual, eu acho que foi uma coisa que abriu questões, em um caso que, de fato, não foi totalmente, né, esclarecido, as apurações sobre isso ainda são bastante, quase nebulosas, eu diria, assim, saiu uma primeira matéria falando que tinha várias humoristas denunciando, aí depois não, algumas delas foram a público para dizer que não, que elas não tinham feito essa denúncia, ficou meio ali como a Dani Calabresa, mais tendo denunciado, né? Muitas pessoas questionaram isso, se havia assédio sexual também envolvido, até onde eu sei não, só era assédio moral, as denúncias que haviam sido feitas. Mas eu acho que, de qualquer forma, o que eu quis dizer não é de forma alguma que ele tenha que ser corresponsável. Inclusive, nem o Márcio, precisa haver uma apuração, não é responsabilizar a pessoa antes disso. Só se trata de criar um ambiente de acolhimento e de preparo para que esse tipo de coisa seja discutido e não se repita. É só isso. Qual